Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje nós vamos falar sobre logística, mas especificamente sobre uma coisa que cresce muito e deu um boom gigante durante e depois da pandemia. E-commerce. Como será que a gente faz uma logística operar muito bem no e-commerce, que é um business que cresce muito? E para isso, a gente vai debater e criar vários insights com vocês. Beleza? Gabi, uma vez você estava numa sessão com um cliente, ele comentou alguma coisa que te deu um estalo. O que foi isso? Me deu um super estalo. Na verdade, a gente estava discutindo sobre alavancas de crescimento. Então, como é que ele aumentava a sua capacidade de penetração em alguns mercados que ele ainda não tinha atingido. Mas, principalmente, ele tinha uma dor muito clara, então aquilo ficou muito presente na minha cabeça, que era como é que eu otimizo o meu inventory allocation, né? Porque ele já usava vários canais de vendas, mas ele estava com dificuldade, como é que eu determino quanto eu deixo em determinado marketplace de estoque, quanto eu deixo no meu próprio estoque, quanto eu avanço para as lojas, né, para fazer a canalidade a partir da loja. E aí ele me pediu ajuda para uma ferramenta de inventory allocation. E aí me deu um estralo, porque eu tinha recentemente, eu estava na DHL, fazendo algumas visitas nas operações da Inglaterra e da Alemanha, e me chamou muita atenção um projeto que a DHL lançou na Europa, que ela conecta você, um seller, imagina que você é um seller lá na Holanda. Você pode vender a partir de um fulfillment da DHL em qualquer país da Europa. A partir de qualquer país, a gente faz as conexões. É um network para e-commerce. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, será que é um inventory allocation que você precisa? Ou você não precisa de uma solução de fulfillment onde a gente consiga conectar todos os seus canais de venda? E aí, na hora, ele... Puxa, acho que temos um projeto. E aí, desde então, sim, aí eu comecei obviamente, o primeiro passo foi trazer a solução que a Europa já tem. E por que trazer a solução que a Europa já tem? Gente, lá eles já estão conectados com as principais plataformas de venda. Eles se conectam lá com o Shopify, VTEX e tem uma outra integradora que eles já são conectados. Então, a primeira parte foi trazer a solução para o Brasil. Então, eu quero a mesma estrutura de tecnologia, exatamente a mesma. Os mesmos sistemas de gerenciamento de transporte e visibilidade, porque essa é uma parte crítica do e-commerce, como é que você assegura visibilidade em tempo real. Até porque eu, como consumidor final, quero saber como está o meu pedido. Para que eu não chego lá. Qual é a sua maior frustração quando você compra online? Chegar e atrasar. Tem uma frustração pior ainda. Passa qualquer coisa, mas me dê visibilidade. Isso, visibilidade é tudo. Tá meu pacotinho, me fala onde que ele tá, que momento eu vou receber. Você pode até ter um pequeno atraso ali, mas você me comunica isso. Visibilidade é o segredo do e-commerce. Então, eu não queria criar isso do zero, até porque não tinha nem necessidade. Então, como é que eu alavancava um produto rápido para atender o mercado brasileiro e que já tinha fora? A DHL já matura esse produto há alguns anos lá fora. Inclusive fazendo aquisições. Ela comprou uma empresa holandesa que chama Munta, que é uma empresa de fulfillment. Eles desenvolvem o TMS, o WMS e todas as ferramentas de visibilidade. Falei, não vou ficar fora dessa onda, não. E aí, para esse cliente específico, ficar fora. E para esse cliente específico, nós montamos o projeto, né, para como é que a gente consegue atender a partir do fulfillment, a gente chama de DFN, que é o DHL Fulfillment Network. E foi a partir daí, acabamos de lançar, tá novinho, 2 semanas que nós lançamos, e a gente está agora no processo de integração para esse primeiro cliente que vai ser aí a alavanca do nosso fulfillment aqui no Brasil. E esse produto, ele precisa ser bastante flexível, né? Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você cria essa solução, você precisa desconstruir muitas coisas do provedor logístico tradicional, né? Exato, e eu acho que a DHL passa por um desafio, porque todo mundo olha a DHL, né? Nossa, maior empresa logística do mundo, alemã, burocrática, é BID. Aí agora tem uma surpresa, o DFN está desconectado desse mundo aí tradicional. O DFN é uma startup dentro do DHL. Teve que desconectar, né? Muito. Então, obviamente que a gente usa tudo que tem de alavanca. Eu quero a tecnologia, eu quero o conhecimento, eu quero os facilities. Esse é um segredo. Poder de barganha. Poder de barganha. Como é que eu avanço o estoque? Esse cliente específico, quando ele falou comigo, a necessidade dele é São Paulo, Sudeste, Rio. Então, São Paulo e Rio, e ele quer avançar mais um ponto para o Nordeste, que provavelmente deve ficar em Recife. Eu não vou ficar abrindo facilities novos, alugando, fazendo contrato de aluguel, não. A DHL tem hoje facilities em todos os estados brasileiros, seja para atender um negócio de transporte, seja para atender um negócio de warehouse. Então, eu como DFN, como essa startup dentro desse mundo tradicional, eu posso ir lá e pegar o espaço que eu precisar, em qualquer facility da DHL. Então, eu vou lá, faço uma cerquinha, falo, isso aqui é meu DFN Recife.
Então eu avanço o estoque de forma muito rápida. E seu ponto, Ricardo, faz total sentido. Se você entrar no site da FN, é uma página, ela já está live aqui no Brasil. Você faz uma cotação online, quanto é que vai custar o seu pacote você mandar para o meu fulfillment? Rápido, fácil, ágil. Se for um projeto um pouquinho mais, você precisa de eu preciso que você coloque um perfume na caixa, um papelzinho de seda. Em 24 horas você tem a cotação de quanto isso vai custar por pacote para que você possa começar a operar. Isso é bem diferente de uma contratação de serviço logístico tradicional clássica, com SLA, com BID, com não sei o quê. Percebeu, né? Não, e você não é... Eu tenho um negócio tradicional também, tá? Isso, gente, negociando contrato. Você vê que não é bom para nenhum dos lados. Mas é necessário para o mundo tradicional de logística. Você define os SLAs, negocia isso. Leva-se, às vezes, eu já negociei contrato que eu levei 1 ano para terminar de fechar o contrato. SLA, tudo que estava do lado do cliente, tudo que estava do outro lado. 1 ano! Você perdeu de oportunidade de... Fechar só para fechar um contrato. E no DFI não tem nada disso. O DFI, esse primeiro cliente, a gente assinou o contrato dele em 8 dias. E só ainda demorou, porque foi o primeiro, ele tinha ainda um template brasileiro. E agora eu vou fazer uma pergunta básica. Pode ser para vocês dois, para complementar. A pergunta básica é: muitos dos nossos ouvintes são de logística, supply, não são de e-commerce. O que é o fulfillment? O que é o fulfillment? Vai lá, né? O fulfillment é quem atende, normalmente ele tem inventário temporário, ele está ali para servir o negócio de e-commerce. Então, quando você compra num marketplace, por exemplo, esse estoque está num armazém, vamos chamar de um armazém. A diferença de um armazém tradicional para um fulfillment é que esse volume, o giro é bem mais rápido. E o fulfillment, normalmente, você consolida vários CNPJs ali. Você não tem só um CNPJ, ele não é uma operação dedicada. Mas ele é uma operação de alto giro, por isso que ele é o armazém para e-commerce. E vai de ponta a ponta, o serviço. Sim, né? De ponta a ponta. O fulfillment faz fluir, né? Ele faz fluir na sua cadeia de atendimento. É fazer fluir. Fazendo fluir. Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu vou inventar nomes aqui, nomes famosos, mas só pra gente tangibilizar. Imagina que eu tô comprando no Mercado Livre, tô comprando numa Magalu, tô comprando em algum marketplace. Então, eu vou lá, comprei, vou dar um exemplo bem... Tô montando Smart Home em casa, já montei, tô nessa fase. Bastante coisa. Fui lá na Amazon, por exemplo. Fui lá, comprei uma Alexa, eu comprei uma lâmpada da Intelbras, falar algumas coisas aqui. Se eu tô no fulfillment, como que é? Eu vou lá, entrei, por exemplo, no site da Amazon, entrei no marketplace... do Mercado Livre, comprei uma lâmpada. O que acontece, cara? Muito bem. Primeiro, você vai ter o que se chama de Order Orchestration, né? Ele vai encontrar a melhor maneira de atender em função de onde você está, o que você precisa e tal. Então ele vai primeiro fazer, qual que é o melhor caminho de atendimento. A partir dali é que ele aciona toda uma cadeia de servir, né? Ele fala, olha, o item que vai estar disponibilizado para você está em tal origem e a gente vai fazer ele chegar no seu destino. Pactua-se ali, tudo eletronicamente... A velocidade da luz, quase. Você tem lá o seu compromisso de prazo estabelecido entre o fulfillment e você, né? E aí você efetua a compra e a partir dali começa a contar o relógio. Que, né, por exemplo, se eu der um exemplo como o Magalu, por exemplo, o Mercado Livre, a DHL opera. O que a DHL faz nesse caso? Você opera a partir de uma compra. Isso. Certo? Então eu tô no... O Mercado Livre, por exemplo, ele tem um próprio, não tem? Tem o próprio... E também pode utilizar terceiros. Tem o quê hoje? Os dois também. Pode ser estoque próprio. A DHL às vezes opera com alguns que tem o próprio, mas vocês como operador. Agora a gente está trazendo o nosso fulfillment, que eu só opero, eu não sou full service, eu nunca vou ser um marketplace, eu nunca vou ser uma plataforma de venda. Eu estou no pós-clique. No pós-clique, perfeito. Pós-clique. O pedido, não importa de onde vem esse pedido. Se você vendeu via marketplace, se você vendeu... Comprei minha lâmpada, o Orchestration cuidou deles. Não sei, minha lâmpada, nem teu braço, ou no Mercado Livre, ou na Magalu, comprei a lâmpada, chegou pra você... É a minha conexão, eu tô conectada. Imagina que você é o vendedor de lâmpada. Você tem um RP, que é o sistema que faz a sugestão de estoque, que sabe onde é que tá cada um dos seus estoques. A partir do momento que você coloca esse pedido no RP daquele seller, independente de onde ele vendeu, vai chegar no fulfillment da DHL, que aí sim... Tem um outro conceito que a gente vai começar a ouvir falar bastante aqui no Brasil, que são os micro-fulfillments. Que é quando você avança o fulfillment, que é esse estoque rápido, de giro rápido, para perder essa velocidade do e-commerce, para as entregas ultra rápidas. Como é que eu faço uma entrega ultra rápida para você? Você compra, agora eu te entrego em 2 horas. Eu preciso ter um estoque mais próximo a você. Que são os micro-fulfillments que o DFN tem fulfillments maiores, que ele acomoda estoques. Normalmente para o Sudeste, que são estoques que utilizam, tem mais giro maior,
Mas eu tenho os microfulfillments que está conectado com essa cadeia. Aí eu tenho uma ferramenta de orquestração de inventário, que a gente chama de Inventory Allocation. Eu tenho um microfulfillment na zona leste de São Paulo. Essa ferramenta, essa inteligência artificial, ela começa a entender o comportamento de venda dessa lâmpada. Para saber quantas lâmpadas tem que ter em cada lugar de microfulfillment. Então, joga 100 lâmpadas lá pro microfulfillment da Zona Leste, deixa 1000 lâmpadas no fulfillment central em São Paulo. Já integrado com o Last Mile. Já integrado com o Last Mile. Mas você vê que o trabalho começa muito antes do momento que cai o pedido lá que você falou, tá certo? Então, todo o network design, depois todo, né, o inventory allocation e tal, né, todo esse preparo constante do backstage ali, para dar o show, né, do tipo, opa, eu posso comprar e receber em 2 horas. Tem todo um backstage ali que foi, né, foi pensado para poder, para que isso apareça pro consumidor ali na hora que ele tá pedindo. Agora você quer falar do Last Mile? Que aí, né, Ricardo, aí o bicho... Aí só vamos para você se apresentar, o que você faz, quanto tempo de DHL e a gente entra nesse... Eu completei 22 anos de DHL. 22 anos de DHL. Comecei, tinha algo menor que menor aprendiz. Mas eu comecei na DHL, eu fiquei 10 anos na indústria automotiva pela DHL, né, a gente tinha toda a gestão dos abastecimentos das linhas da Ford aqui no Brasil, Jaguar Land Rover, então foram as 2 operações de auto que a gente conduzia aqui, e eu fiquei 10 anos na Ford. Eu comecei pela Ford, mas nesse mesmo ano, imagina, super jovem, estava começando ali minha carreira, eu já migrei para, naquela época, uma empresa que era americana, que depois foi comprada pela DHL, mas estou há 22 anos, hoje eu sou vice-presidente de operações de varejo e e-commerce. Então eu tenho um mercado tradicional, e tenho também o mercado mais disruptivo, né? Que é o mais rápido, mais agile e que requer outras habilidades. Muito bom, muito bom. Ricardo, bem-vindo, Ricardo. Opa, prazer estar aqui. Ricardo também é biblioteca do varejo. A gente falou um pouquinho. Bastante, né? Quantas empresas já? Sei. Do varejo e e-commerce, duas, né? Mas também já participei em projetos, né? Como consultor em outras, né? Mas assim eu destaco bastante o Magalu, né? E o Dia Supermercados, onde trabalhando com logística e com supply chain nessas 2 empresas, deu para realizar coisa muito bacana nesses últimos 11 anos. Bom, eu sou professor e conselheiro aqui do Embrasc, né? E dou aulas aqui, né? Em temas de logística e supply chain. E tenho 30 anos de experiência profissional, são 19 na indústria, 11 no varejo. E na indústria também sempre supply chain, logística, manufatura. Né? E no varejo, realmente toda essa transformação omnicanal dos últimos 10 anos aí que o varejo brasileiro vem passando. Magalu é uma das bandeiras dessa transformação. Vivenciei bastante isso, né? Então é muito legal poder estar aqui trocando ideias sobre... Que legal, muito legal. Ricardo, posso fazer meu pitch? Quase. E conta do Last Mile, já que a gente puxou assim. Last Mile, já ia falar Last Mile. Aí Last Mile é outra orquestração. Né? Porque você imagina, receber na nossa casa é muito bom. Mas a engenharia por trás disso é super complexa. Por isso que hoje a gente usa ferramentas de inteligência artificial e de data analytics para a gente ser mais eficiente, senão a gente pode perder muito dinheiro com o Last Mile. Então depois que o pedido chegou, aí o Order Orchestration determinou aonde vai sair aquele pedido, porque depende da sua localidade, do seu endereço e o que está mais perto de você. Você tem um micro-fulfillment lá ou você vai sair do fulfillment central. E aí, normalmente, a gente usa um ponto intermediário entre você e o fulfillment. Perfeito. Focado em uma única razão, esse ponto intermediário. É tentar utilizar o máximo daquele veículo que vai sair para fazer a entrega. Que é o que a gente fala de aproveitamento cúbico. Então, como é que eu faço o aproveitamento melhor daquele veículo? Então, eu pego todos os pedidos da Zona Leste, eu vou falar já que a gente falou de microfone na Zona Leste, eu pego todos os pedidos da Zona Leste, consolido ele num modelo que a gente chama de cross-dock, mas nada mais é do que um ponto consolidador. Eu vou lá, eu tenho 5 ruas para atender da Zona Leste. Eu consolido tudo de todas essas ruas, de forma que eu entregue na mão de um motorista, encho o veículo dele, ele sai só para fazer as entregas naqueles 5 endereços, um após o outro, seguindo uma roteirização que faça sentido, de forma que ele consiga também economizar tempo para fazer cada uma das entregas. Essa engenharia falando, ela é simples, executando, ela é super complexa. É que eu não acho nada muito complexa. Porque isso aí envolve o tipo de veículo, envolve o número de pedidos, o volume dos pedidos, envolve se naquela região tem restrição de horário ou não tem restrição de horário. Se vai vir a venda daquela região. Se vai vir a venda daquela região, envolve
o local, se vai chegar a tempo de sair o caminhão na entrega. Além de todas as incertezas de trajeto. É muito fácil, vai te entregar, porque eu chego num condomínio super rápido. Eu falei o nome do seu apartamento, seu nome, o cara lá na portaria assinou, recebeu. Tem outros que não, eu tenho que chamar você, eu tenho que esperar, você tem que descer, você tem que pegar na minha mão. Então, todos esses tempos de delivery, que a gente chama, que é o delivery time, se sai fora do planejamento, alguém vai ser sacrificado. Vai ser Normalmente são os últimos caras que recebem entrega. Quem nunca recebeu uma mensagenzinha dizendo, viu, você recebe ainda, 19, 20 horas, seu condomínio ainda recebe? Eu já recebi várias mensagens assim. Né? E aí no meu condomínio, por exemplo, a gente recebe depois, à noite. E aí eu falei, pode vir que a gente recebe. O cara fica super feliz porque ele termina todas as entregas que ele tinha como target para aquele dia. Mas é super complexo. E o nível de ansiedade cresce exponencialmente quando você está falando em fulfillment em horas ou same-day, né? No mesmo dia. Isso aí o consumidor fica... Exato. Né? Porque você criou uma expectativa. Eu comprei por causa disso. Às vezes você... Ou até pagou por isso, inclusive. Ou pagou por esse serviço. Então, comprei e paguei por causa disso, porque eu tenho alguma coisa para fazer. Exato. Você precisa receber naquele mesmo dia. É muito sério isso. Eu lembro de tem um exemplo de uma dos nossos serviços de e-commerce, de um super cliente nosso, que uma noiva, eu não sei por que ela perdeu o sapato. Não sei se ela esqueceu, mas ela não tinha o sapato. E ela ligou no call center desse nosso cliente, explicou que ela ia casar naquele dia, aos prantos, que ela estava sem sapato, mas que ela achou o sapato online, se podia ser entregue naquele mesmo dia. Você imagina o fogo que nós colocamos pro time do nosso fulfillment. Esse fulfillment fica em Guarulhos. Esse inventário saiu de Guarulhos. Você imagina o fogo que a gente colocou nas nossas pessoas? Você vai entregar uma noiva. É o dia mais especial que essa mulher provavelmente já viveu. Foi muito legal, aí eu lembro que a pessoa que foi fazer a entrega tirou uma foto com a noiva, mostrando que tinha levado o sapato. Então, a gente mexe com sonhos, gente, né? Não é... O e-commerce, ele tem um lado bonito, não entrega, same-day, ultra rápido, dá expectativa, eu revejo a expectativa, mas tem outros elementos da ponta do buyer que é difícil você gerenciar. Então, na prática, você tem que montar uma operação que seja uma operação de excelência. Que você cumpra tudo que você se comprometeu, porque você gerou expectativa, né? Então, não é... Eu lembro que há muitos anos... Não, muitos é um exagero, mas há uns 4 anos atrás, pode ser muitos, eu fiz um debate, eu e o Ricardo montamos um debate, que você vai se lembrar que era sobre super serviço. Super serviço. Você lembra disso ou não? Faz mais de 4 anos. Você mesmo levou para um pouco antes da pandemia. Você sugeriu esse tema que é muito legal. E eu achei legal o que você está falando para a gente perguntar, né, para a Gabi, Ricardo, o que a gente debateu há 4 anos atrás sobre o super serviço. O que é o que o Ricardo quis dizer com isso? Você pode explicar logicamente. Sim. É uma lógica de falar, puxa, a gente está chegando num nível de same day, de hours tão forte, né? Que a pergunta é, será que precisa? Será que justifica a margem? Será que as pessoas precisam disso o tempo todo? Vocês trabalham essa lógica de ou tem um custo maior, ou por que vai entregar em horas ou em dias, se de repente pode ser 2 dias e não tem impacto? Eu dou um exemplo muito pessoal meu, quando eu fui para os Estados Unidos, resumindo, comprei na Amazon, mandei no locker. Pô, eu cheguei lá e fui a pé pegar o produto no locker, 1 ou 2 dias depois. E beleza, entendeu? Não tinha necessidade de entregar no meu hotel, pagando um custo a mais. No fundo, eu preferi não jogar pro hotel e pagar um package no hotel. Sim. E eu fui no locker a pé e peguei. Quer dizer, mandar, teoricamente, pro meu hotel, pro meu quarto, eu não queria. Era um super serviço que eu não queria, né? Ia pagar mais caro. Como que vocês analisam esse mercado? Em outras perguntas, o super serviço se sustenta? Né? Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Eu vou citar ali, mas antes eu queria falar desse exemplo. Eu vivi um bem parecido agora quando eu fui para a NRF, não SDC, na NRF do ano passado, eu precisava trocar o meu Apple Watch e não tinha na loja da Apple, tem aquela loja da Apple ali em Nova York, né, super famosa, não tinha o relógio que eu queria e eu achei online, só que a entrega no meu hotel, eu teria já ido embora, seria 2 dias depois do dia que eu iria embarcar. E eu achei, e aí uma das alternativas era um Poodle, que era uma loja de eletrônicos, onde eles fariam a entrega ali naquele mesmo dia e eu pegaria no final do dia. Super funcionou. Mas porque a minha necessidade era velocidade. Mas não precisaria ser qualquer custo. Eles não precisariam mandar um frete expresso para me entregar o meu relógio lá no hotel. Ele me deu alternativas. Então, o que eu acho das super operações? E as entregas ultra rápidas, por exemplo. Para mim, tudo tem a ver com a geração de expectativa.
Tem marketplaces no Brasil que você leva 21, 22 dias para receber o produto. Conhece marketplace? Tem marketplace aqui no Brasil que é compra por oportunidade, que o time que ele seta quando você compra é 21 dias. É um dos marketplaces mais fortes. Tem chineses, né? Que você compra fora do Brasil também. Mas não se mas, ó, Cross-border, né? Tal. Sim. você não dá, você compra lá na China. Mas esse não, você é China. Tudo bem. Mas eu tô até enxergando. Tem gente que prefere pagar mais barato, comprar na China e esperar um mês e meio. Esse é meu ponto. É o trade-off, é oportunidade. É isso que você está achando. Tudo tem a ver com como você seta a expectativa do buyer. Isso. O mercado brasileiro, eu acredito piamente, assim, com todas as minhas forças, que o brasileiro gosta, ele gosta do mercado de oportunidade. E a gente também, eu gosto de comprar mais barato. A sensação de você ter feito um bom deal é sensacional. Sensacional. O brasileiro gosta disso. Cara, eu preciso comprar por quanto? Eu paguei mais barato. É bacana, a gente gosta disso. Então, tirando as exceções, aquela noiva não podia esperar. Ela talvez pagaria o preço que fosse A necessário. jornada dela era diferente, certo? Ela estava numa situação diferente. Mas ela representa 0,000 dos buyers. Então, eu acho que a gente se acostumou com as entregas ultra rápidas, pela comodidade, porque é bacana. Mas eu tenho muita dificuldade em ver, eu não vejo o trade-off de custo. É muito caro para quem tá na ponta, pro seller, e vai ser custoso pro buyer, porque eu vou repassar esse custo. Eu não tenho como sustentar isso sozinho. É isso aí. Então, vai ser caro para mim, muito mais complexo, porque eu saio com muito... E eu também não acho que é eco-friendly. Você leva mais veículo para rua, você consolida menos. Então, para mim, tem tantos aspectos que a gente precisa, como organização, como business, pensar. Cara, tem outros elementos que a gente precisa levar para a mesa, mas tirando o elemento ESG, que para mim é tão importante quanto qualquer outro, Eu concordo. tem um elemento também de custo. Aí eu acho que esse trade-off não funciona. Então, para mim, o que eu acho que vai acontecer muito bem já são aquelas entregas num prazo razoável. Pô, é bacana você comprar hoje e receber amanhã. Falha praticamente zero, acompanhando, rastreando, né? Sabendo. Visibilidade. Uma ótima consolidação de pedidos, ótima consolidação de veículos de last mile. Inclusive, a possibilidade de reduzindo os veículos, até para veículos menos poluentes, como o uso de bicicletas, motos elétricas e etc. Então, acho que eu não vejo que esse vai ser aonde a gente vai jogar bem. Acho que a gente vai jogar bem quando a gente fizer esse bull balance. Mas para responder para você no DFN, a gente dá um cardápio de opções para os nossos clientes. Vai ter aquele cliente que vai querer ter uma tarifa para uma entrega ultra rápida. Por qualquer que seja. Ele conhece o buyer dele. Ele estudou os dados de venda, o comportamento de venda, então ele sabe aonde ele vai ter que jogar. Então, normalmente a gente dá diversas opções, a gente dá same-day, a gente dá uma entrega convencional, um SLA convencional para cada um dos estados brasileiros. Mas eu acho que a gente tem outras discussões que são importantes. É como a questão do ESG que eu acabei de comentar. Perfeito. E por falar nisso, a gente fechar o capítulo Last Mile, que tipo de veículo, então, vocês já estão usando hoje e imagina usar no futuro? Porque a gente fala muito de ESG, com Last Mile, fala, vamos usar bicicleta, vai ter moto elétrica, não vai ter moto elétrica, vai ter o caminhão. O que vocês estão vendo, não só do elétrico ou não elétrico, gás, o que vocês estão usando hoje e pretende fazer no futuro? Tem dois tipos de veículos que a gente está usando bem. A própria moto elétrica a gente faz já em grandes centros urbanos. Então, normalmente a gente leva para um ponto de consolidação, que é um cross-dock urbano. A partir dali eu faço as entregas menores. Aí eu quebro entregas menores. Então, eu faço uma transferência em grande volume. E a partir desse cross-dock urbano, eu faço as entregas. Basicamente, você põe um truckzinho até esse ponto. Truck de transferência. Truck de transferência. Derrubo no cross-dock. E aí eu pico em menos pacotes. Muitas vezes é moto. Moto ou bicicleta. Moto ou bicicleta. Normalmente a bicicleta leva de 6 a... Tem aquelas vanzinhas também da DHL que eu vejo bastante rodar. A van é o que normalmente a gente usa para transferência. O van para transferência. A gente usa para transferência. Se for muito no centro de São Paulo, por exemplo. Se for regiões de fácil acesso, a gente vai com veículo elétrico. Então, hoje a gente tem moto elétrica, bicicleta e as vans elétricas. Eu tenho VUC elétrica e já tenho os primeiros caminhões elétricos já operando aqui no Brasil.
Então a gente tá com essa... Qual percentual você acha que tem? Ou seja, um percentual médio hoje que você tem na frota e quanto? De last mile, É. de last mile é super alto. Hoje a gente tem cerca de 70%, 80% entregando com o veículo elétrico. Nossa, Last mile. Você pegando o universo last mile, eu achei alto. E o ainda não é tão grande, né? Lembra que a gente tá trazendo o fulfillment agora pro Brasil, né? Então, a gente ganha por ainda não ter um volume. Mas, já de começar com esse footprint é bem bacana, esse percentual. Mas ainda o nosso desafio é como é que a gente deixa mais barato essa tecnologia. O veículo, vocês sabem, gente, tenta comprar um veículo pessoal elétrico. Ele é muito pesado que... Então, acho que a gente ainda tem movimentos importantes a fazer. Mas você está sentindo, tipo, manutenção do veículo puramente elétrico tende a ser menor, né? Ele é menor, Você pode... ele é mais espaçado. Mais passado. Então, assim, tem as outras vantagens, mas a compra do ativo, o CAPEX... Então, é alto, né? Eu li alguns estudos, né, fora do Brasil e no Brasil, que o ROI de um veículo elétrico se paga de 6 a 8, 9 anos. Eu tô colocando essa média porque foi os estudos eu vi com dados diferentes, entendi. É por aí mesmo, não é ou não? É isso aí. Normalmente o que a gente... Quando a tarifa do veículo elétrico, ele é mais alta, não tem como fugir disso. A gente também trabalha com veículo a combustão, porque a gente tem que dar opções para os nossos clientes. Então, normalmente aquelas companhias que também têm como valor SG, a DHL tem uma ambição... Gente, até 2030 a gente não tem mais veículo a combustão. Ah, tá até 2030. Não, desculpa, 2030 50%. Até 2050 a gente zera. E é o que eu tô vendo muita meta até 2040 e 2050. 50 a gente zera, mas CO2, 30, emissão de CO2. 50%. É bruto. É bruto. É desafiador. Desafiador. Então, assim, obviamente, eu não sei se vocês sabem, mas na Alemanha a gente comprou uma linha de produção de Vulk elétrico. Nós compramos a linha, porque a gente tem tanta demanda até chegar em 2030 que fez sentido a gente comprar a linha toda. Hoje essa empresa já não é mais parte do grupo, né? Porque não é o nosso core. A gente comprou para alavancar. E agora é uma empresa, né, super... É porque é uma tecnologia que tem muito para evoluir ainda. Exato, não é o nosso core. Pois seria estar imerso demais. Exato, mas a gente só... A quantidade de demandas que a gente tem... Agora você vai na Europa, poxa, você vê DHL para tudo que é tudo elétrico, né? Dá um ciúminho, porque lá eles têm a tecnologia mais barata, mas a gente vai chegar lá. A gente tá no footprint da DHL, então nós vamos ter que também pelo menos 50% até 2030 e a gente zera qualquer emissão até 2050. Boa. E quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de algumas tendências que já vem acontecendo há algum tempo, por exemplo, omnicanalidade. Também imagino o Ricardo, né, lá no evento, aí já faz uns 8 anos que o Ricardo trouxe o conceito de omnicanalidade. Pela primeira vez, a diferença entre multicanalidade ou multicanal, omnichannel. A gente tem uma tendência forte do social commerce, se vem no Brasil ou não, uma tendência forte do social commerce. O anywhere commerce, que é o que se inicia hoje. Isso já é uma realidade, né? O social commerce acho que já é uma realidade. Não pegou uma escala, acho que tão grande ainda. Mas as pessoas já... Então, você acha que já pegou? Você olha, você vê influências, a Virgínia, não sei se vocês acompanharam a marca que ela lançou, o Ipink, que é uma marca de cosméticos, que você vê. Basicamente, a alavanca de venda dela é as mídias sociais. É que a gente ainda não consegue computar o quanto que de que veio por esse meio, mas o clique não foi gerado por esse meio. Às vezes o consumidor fica sabendo, mas não clicou ali, ele vai pesquisar, isso é uma componente velha, famosa do em marketing. Exato. Que é o erro de mensuração, chama marketing attribution, né? Atribuição do marketing ao peso. E tem muita gente que ainda coloca uma métrica de atribuição no last click. Não é last click. Fala, puta, ela tá aí no last click, aí você distribui na cadeia, tem esforço, tem tecnologia pra isso. O próprio comportamento. Se eu tenho várias marcas que eu sigo no Instagram, marcas que eu compro, que eu sou ativa. Enquanto ela não tinha um botãozinho dela de compra pelo Instagram, cara, eu comprava muito menos. Muito menos, porque eu tinha... Você já tá... Abriu, é muito fácil. Você já viu o preço? Normalmente já vi... Eu tô fora dessa, Ricardo. Cara, se tem ali, eu só de propósito, porque eu não sou um cara emocional, mentira, tem deslações pra caramba. Mas só pra falar que eu não sou, eu não clico no Instagram, não compro. Não, eu sou contando. Eu também não te disparo, eu sou impossível. Se não tiver, eu não vou no site, gente. Não vou. Sentar pra abrir um browse, eu não faço isso. A gente sabe o que é browse. Não faço. Tem que estar ali o botãozinho, tem que ser fácil, tem que ser one click. Adoro quando tem o chatzinho de WhatsApp pra você, porque às vezes não tem aquela peça, aquele tamanho, você já comunica com... Eu tenho loja que eu adoro, que eu compro deles, e tem um chatzinho lá, não tem o tamanho. Ela procura em todas as lojas de São Paulo, fala, não, na loja tal, pode levar na sua casa.
Então, isso para mim, isso sim, é social commerce, mas tem muito a ver também com a proximidade da marca e o seu público consumidor. Perfeito. Bom, mas tudo isso a gente falou que tem várias tendências de e-commerce saindo. Isso gera um impacto na logística para e-commerce, né? Quais você vê que são as grandes, vamos chamar assim, impactos ou tendências conectadas nessas tendências do e-commerce, que são as coisas novas de tendências de logística para e-commerce? Para mim, se fala muito em vários aspectos, o próprio social commerce, como você muito mencionou, mas eu vou destacar um que é um apelo pessoal que eu sempre faço, que é o compartilhamento. A alavancagem do e-commerce, ela vai acontecer pelo poder de compartilhamento de infraestrutura e de custos. O que o marketplace faz? Quando ela consolida um monte de seller em uma plataforma e consolida o inventário de todo mundo, ela é um consolidador. Então, para mim, a alavanca, a próxima virada para o e-commerce é como é que a gente consegue, porque, gente, é custo. E-commerce é muito caro. É complexo. E complexo. Então, você gera tantas variáveis o custo é alto, não é fácil você fazer, às vezes é fácil de falar, se bem que não é fácil, né? Nem falar. Nem falando, até te falar do trabalho. Porque é muito hands sobre aquele produto, né? Touch points, né? Que você falou. Então, é demais. Então, ele fica caro, ele fica complexo. Para mim, qual vai ser a próxima rodada? É a capacidade das marcas se juntarem e assegurarem que ela consiga ter canais e alavancas de volume para melhor consolidar esse volume, melhor consolidar infraestruturas, melhor ocupar armazéns. Você vê, se cada um ficar tentando fazer em paralelo sozinho ali e tal, tem uma perda de oportunidade de sinergia assim absurda. E eu vejo esse movimento no Brasil. É impressionante como eu vejo esse movimento no Brasil e eu vou muito para fora. Eu fico muito entre Inglaterra e Alemanha, né? Porque agora trazendo a FN é onde estão os principais pontos do FN. Mas mesmo para o negócio convencional, que eu toco aqui varejo, varejo é o maior mercado da DHL de todo mundo. A Inglaterra é enorme, e Estados Unidos é gigante. No Brasil nós somos um dos menores. Por quê? Porque tem uma tendência no mercado brasileiro de que todo mundo quer fazer o seu. Fica um monte de custo ineficiente para tudo que é lado. Aí você vê um movimento, puxa, e agora? Eu tô com espaço... Eu recebo muitos approaches de varejistas. Gabi, eu tô com espaço aqui vago em tal estado, não quer usar? Se nós somos medir espaço vago em caminhões, espaço vago em CDs. Processos repetidos, né? Fluxos paralelos. A ineficiência, Ricardo, é um negócio doido. A ineficiência, isso é mercado brasileiro. Eu não sei quem foi que colocou, principalmente no varejo, quem colocou na cabeça dos varejistas, e ele tem que ter tudo próprio dele. Virou meio que se confunde ali o que é core business. Seu core business é loja ou é seu core business? Eu vou falar pensando como não que esteja certo, eu concordo plenamente com vocês. Acho que a lógica de alguns é a seguinte: isso é o meu diferencial competitivo de venda, porque se eu entregar mais rápido, eu vendo mais que fulano e ciclano. Mas quem entrega mais rápido? Não, mas eu digo, esse é parte do raciocínio. Eu falo, cara, se eu me juntar, cara, se todo mundo tem o mesmo prazo de entrega, eu perdi meu diferencial. Se o meu prazo de entrega for menor que a média, cara, maravilha. Pra que eu vou fazer coisa? Porque aí o diferente. Não, eu concordo, mas eu raciocínio. Mas é interessante esse ponto. Porque existiu e ainda existe, de certa forma, uma corrida armamentista em termos de eu sou mais rápido, eu sou mais parecido e tal, não sei o quê. Mas é interessante ver como o ponteiro tá apontando pro que você tá falando. Tá apontando agora para, mas isso é caro. Isso. Né? Tem um monte de sinergia não explorada aqui e tal. E aí você já não consegue mais tanto daqui para frente convencer o consumidor que tá virando lugar comum. Você conseguir entregar no mesmo dia, conseguir entregar em horas, porque lançar estoque. Aí a grande pergunta que fica para a pessoa fazer a lição de casa para os marketplaces, para os e-commerce, bom, se não vai ser entrega mais rápido o meu diferencial, qual será? Isso é o preço? Mas aí... você marca, é a quantidade... Mas você volta para o seu core business. Porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas se perdem. O que é o meu core business? Meu core business é a minha marca? Porque você está perdendo. Você tira o CAPEX de investimento na marca para você investir numa estrutura que vai ser cara, que vai ter um custo operacional super alto, que vai ser da sua margem. Entende? Então, não começa a fazer sentido. Porque se fosse só isso, raciocínio, não, eu vou ter o meu diferencial. É muito caro. Alguém vai pagar por isso. Entendi. Normalmente é o buyer que paga por isso. É tão caro que ele vai começar a pensar. Não, ele vai começar a comparar. Pô, tem um produto aqui que é top.
é igual pro esse A é igual B. Pô, que Isso é mais barato. eu vou nesse aqui, eu espero 2 dias, não tem problema nada, e pego 2 dias e tá ótimo. Eu concordo. Porque dentro do marketplace tem um monte de vendedor de capinha, gente, de celular. Um monte. E aí? Se Mas por exemplo, cada vendedor de capinha quiser fazer a sua distribuição, eu tô atuando em consultoria hoje, né? E até nem falei, tô na Connection Consulting e de fato isso tá muito interessante esse ponto, que a gente tá vendo dos clientes, das empresas de uma forma geral, começarem a vir muito mais solicitações agora de otimização, né? De sinergia e menos de corrida para prazo. Vou colocar mais 2 fatores. Um deles vai ser bom para eu te perguntar, que vai ser o terceiro. Vou colocar o segundo fator. Tem uma questão de, vamos chamar assim, marketing de guerrilha / cultural, que, usando marcas como exemplo, é impensável que a Coca-Cola, a Pepsi vão querer fazer as coisas, também vai querer fazer com a Heineken, porque não falam, olha, historicamente, cara, você tem várias empresas de varejo que não podem nem pronunciar o nome da outra, que o funcionário não pode consumir o produto da outra, que dirá, se o cara não pode consumir o produto do concorrente, que dirá entregar junto. Então, e isso às vezes é uma questão só de rivalidade, uma questão também de segurança de informação. Você emendou muito bem. Meu ponto 3, que aí eu falei que eu quero fazer uma pergunta, e aí faz sentido, que o terceiro motivo para mim isso não acontecer do compartilhamento é a segurança vou usar pseudo. das suas vendas. Eu vou ter estratégia, ele vai saber meu histórico. Há um certo convívio, né? Essa acaba sabendo. Então, cara, como o mundo é de real data, eu vou conseguir mapear o caminhão, então aí eu já sei quanto eu vou... Perfeito. E como Agora, vocês fizeram com isso. E aí eu só tenho, mas penso o seguinte, a gente faz esse mesmo, tudo que você falou para várias indústrias na Inglaterra, é a mesma coisa. O risco é o mesmo, mas vamos voltar para o Brasil. A gente tem um projeto super bacana aqui no Brasil, foi bom você tocar nesse ponto. Foi um projeto que a gente fez para 2 empresas concorrentes de chocolate. E a gente fez nós temos uma área super forte, essa área regional na América Latina de Data Analytics. Aí a gente fez um trabalho de Data Analytics e falou o seguinte, cara, dos 100 pontos que vocês atendem, vocês 2, a gente fazia uma reunião com uma reunião com outra. Por quê? Porque a gente tem um sanity check. Eu tenho estabelecido em cláusulas contratuais até onde eu posso ir. E se eu passar isso aqui, eu posso estar sujeito a sanções. É isso aí. Entendeu? Então é sério. Aí, para mim, o segredo é o tipo de parceiro que você tem no middleware. Se você tem um parceiro sério, muda totalmente essa figura. Porque, cara, quando eu assino um contrato, os meus contratos eles estão sob a justiça alemã. Vocês sabem disso. Então, tudo que eu assino aqui no Brasil, se eu fizer uma vírgula aqui que tem alguma sanção lá na Alemanha, eu respondo lá, júri alemão, inclusive leis trabalhistas, etc. Então, quando você tem um parceiro sério, isso muda totalmente. Então, para esse case, foi muito bacana, porque então a gente fazia reunião com um, reunião com outro. Então, o que a gente fez foi, cara, dos 100 pontos que vocês entregam, 89 vocês vão junto. Em comum, né? E 189. Olha! Quase 90%. E um cara ia com mais ou menos 57% do veículo ocupado, e o outro, mais ou menos, acho que era 63%, se não me falha os números aqui, né? Porque faz um tempinho que esse projeto aconteceu. Mas vamos arredondar 40% arredondamento para cada lado. Salva o outro. Ficava um pouquinho de fora, mas aí a gente resolve numa inteligência de entrega, né? Então, um resolveria o problema do outro, porque o custo desse cara aqui ia derrubar, o custo desse aqui também, porque ele só ia pagar 40% do veículo, esse aqui só ia pagar 60% do veículo. Ele pagava 100, esse aqui pagava 100. É isso. Pois é. E quem é o middleware nesse meio? Nós. É isso que Então eu ia lá, eu com um veículo menor, pegava o volume dele e trazia para um ponto consolidador, que é um cross-dock. Pegava desse outro, juntava e fazia entrega nos supermercados, etc. Normalmente eram supermercados mais de bairros, lojas de conveniência, etc. Padarias, etc. Então, isso, para mim, isso é o futuro. Ó. Eu concordo com você plenamente. E qual é o segredo? É ter um parceiro sério, porque, sobretudo, você tem que ter muita confiança no cara que é teu parceiro. Muita confiança. Então não é para amadores, tá certo? Ou seja, a sinergia é bonito, mas não é para amadores. Tem que cuidar. Que aí eu concordo com você. Pode ser que esteja aí o problema, talvez, no mercado brasileiro, seja essa falta de confiança, porque a gente vê muito isso em varejista brasileiro. Quando o varejista é uma multinacional, muda totalmente a história.
A gente tem vários varejistas que têm contratos com a DHL no mundo todo. Ele fechou um contrato na Inglaterra para a DHL, para a DHL operar para o mundo todo. Então, eu vejo, não tinha pensado nisso, mas acho que pode ser um caminho. Acho que talvez o varejista brasileiro ainda tenha essa desconfiança. Que eu também teria, gente, é sério. Os dados, por que você acha que às vezes muitos não colocam ali no marketplace? Por conta de comportamento de venda. Você sabe meu comportamento de venda, você sabe tudo. Você tem o poder. Data is the king, né? É o novo rei. E é verdade. E também existe, juntamente com isso, além dessa questão da confiabilidade, existe também um paradigma forte aqui no varejo. Isso fica muito claro quando a gente também interage com vários varejistas, de que é caro, de que esse serviço acaba sendo mais caro. Se ele fizer ele mesmo, sai mais barato. Isso. Só que, na verdade, não se coloca na ponta do lápis o custo da ociosidade. Isso. Né? Então, você vê desconfiança junto com a sensação de que eu fazendo sozinho, mas para vocês que estão há muito tempo em segmento. Além que vocês estão segmentando há muito tempo. Eu arrisco a dizer, não sei se confirmam ou não, que a gente já teve um salto de 20, 30 anos atrás, onde eu nem queria terceirizar para o operador logístico. Não é não? Isso estava há 30 anos atrás, hora de faço eu tenho caminhão, eu tenho. Hoje já melhorou, porque já tem muito boa parte do serviço com uma DHL operando na ponta. Mas já é um salto, hein? Cultural, né? Daí acho que a gente vai sair para um segundo salto, que além de eu estar com o operador logístico terceiro, eu consigo fazer. Mas quanto que o mercado brasileiro de operadores logísticos poderia se desenvolver se pelo menos tivesse um impulso mais forte de fato confiar nesse serviço? Exato. O quanto não cresceria, inclusive não só para grandes e para médias empresas, né, de operação logística. Agora isso me remeteu, cara, a fazer uma trick question. Sim, não ia ver. Me remeteu, pensei nessa pergunta aí. Ainda bem que eu tenho o direito de não responder. Essa talvez você queira pular. Já que a gente tá falando muito de logística compartilhada, vocês já tem alguma iniciativa de compartilhar logística com outro operador logístico que teoricamente poderia ser um concorrente e virou competidor? Não é uma trick, não. É uma boa pergunta. Compartilhar ativos, por exemplo. Compartilhar ativos. Hoje, nosso nível de ociosidade é muito baixa. É quase próximo a zero. E depende da região, a gente tem falta de capacidade. Vou emendar uma pergunta aqui. Como é que vocês conseguem isso? Com tanta oscilação de demanda dos clientes. Como é que vocês trabalham? Porque pensa o seguinte, primeiro que a gente tem uma ferramenta, eu tenho duas ferramentas que a gente chama, uma é de label share e a outra é de share de espaço. Eu jogo pro mercado, tem vários pop-ups, a gente tem corretores que trabalham só ocupando espaços ociosos, temporários, e normalmente isso vai acontecer nos nossos clientes. Então, eu vendo flexibilidade para os meus clientes. Eu falo pro meu cliente o seguinte, eu sempre vou ter algum espaço ocioso que faz parte do meu value added. Eu vou manter aquilo ali, eu vou bancar aquilo ali, eu não vou ceder para ninguém. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um varejista que tem pico em março, porque ele traz mais produto do corredor de importação dele. Entende? Então, a gente faz um bom balance entre isso aqui é para prover flexibilidade para os nossos clientes e tá no nosso custo, assim, tá no custo da DHL. A gente provê isso como valor para o cliente. E o outro, a gente vem acertando em estudo de capacidade versus demanda. Hoje a gente usa ferramentas de inteligência artificial para conseguir previsibilizar aonde a gente vai posicionar um novo Interessante. Às vezes, a gente até deixa de ter aquela capacidade instalada porque o algoritmo está mostrando que o risco disso se tornar uma realidade... Ociosidade. Na inteligência artificial, uma pergunta técnica agora. Estão usando já Digital Twins ou não? A gente já usa Digital Twins para fazer toda a parte de desenho de automação, principalmente. Porque daí dentro do Digital Twin eu consigo testar a automação. Por isso que eu perguntei. E a assertividade melhora com a simulação do cenário. Exato. Para isso, para simulação, automação, sim. E a gente usa ferramentas de inteligência artificial e data analytics para previsibilidade onde a gente posiciona a nossa demanda. Então, hoje esse é o cenário. Mas parceria sempre vai ser bem vista. Para o nosso negócio de transporte, a gente já vem desenvolvendo parcerias com concorrentes nossos. Sim. Então... Para o DFN, a gente vai desenvolver uma parceria com um concorrente nosso aqui no Brasil para aumentar a nossa escala de distribuição de last mile. Então, não vejo um grande problema nisso, não. Quebrou as culturas das obras. Se eu tô falando de compartilhamento, eu não ia possibilidade para... Mas que eu falei que não faz exato. E acho que tem esse compartilhamento que a gente faz, que eu acho que isso é um benefício que a gente tem do tamanho da DHL,
é que nós somos 3 divisões. Então, eu estou no supply chain, que faz tudo que é território nacional. A DGF faz tudo que é cross-border, então tudo que é navio vem da DGF, que é o Global Forward. E a Express faz os parcels, os postais e parcel de alto valor agregado. Então, o custo da Express, tipo, se você olhar o motorista da Express, o veículo da Express, é um negócio muito mais sofisticado. O meu não, o meu é varejo. É custo-eficiência, custo-eficiência. A Express também é custo-eficiência, só que ele agrega mais valor ao seu produto. Então, um produto de ticket alto, seguramente uma bolsa do Chanel vai ser entregue pela Express, porque ela requer aspectos de segurança. A entrega tem mais valor embarcado. Vocês trabalham com laboratórios, né? Que aí, no caso, talvez... A DHL tem uma grande fatia do negócio que a gente chama de life science aqui no Brasil. Life science. É um dos nossos maiores setores aqui no Brasil. Mas, então, dentro então, eu sou uma divisão. Quando a gente tem alguma ociosidade, a primeira que a gente oferece são para essas duas. Normalmente eles pegam a nossa ociosidade e eles fazem o inverso com a gente. Então, a gente usa também dentro das divisões da DHL. Às vezes a Global Forward está com volume que está chegando de fora e ele pode usar um facility nosso temporariamente. A gente faz muito... Essa diversificação de negócios, né? Ela permite também você buscar sinergia. Você tem uma operação flexível, né? Isso. Você joga para um lado, joga para o outro. Isso aí. Se a empresa ingessa e não deixa as unidades, né, compartilharem capacidade, ela perde a sua... Então, lendo, né? Tô usando em palestra minha de Trends de Supply, que eu li que o conceito ficou bonito o nome, por isso que eu tô usando quando que é logística elástica. É isso aí. Não, e a DHL, e cada vez mais a gente vai ver as divisões se aproximando. É isso aí. Sempre foram próximas para compartilhar. Então, se a DGF quiser alugar meu prédio, sempre teve portas abertas para isso. Mas para o negócio de e-commerce, esse network, o DFN, que a gente falou muito aqui local Brasil, que conecta todos os estados brasileiros, na verdade, esse vai ser um network global. Então, a gente vai usar as 3 divisões. Então, se Gabi Capinhas, que produz capinhas aqui no Brasil, quer vender para a Inglaterra, eu vou colocar no fulfillment da DHL e vendo em qualquer lugar do mundo. A DHL, via DGF, faz cross-border. A supply chain lá na Inglaterra recebe. A DGF desembaraça e a gente faz a entrega pro buyer. Essa vai ser uma rede internacional. A gente falou de um impacto da tendência do e-commerce foi compartilhamento. Mais 2 para a gente fechar. Acho que a parte de ESG não vai sair mais da gente, né? Essa veio para ficar. E eu acho que o fortalecimento da omnicanalidade, a gente ainda não conseguiu virar omnicanalidade. Então, a gente não consegue fazer um bom ship from store. E para mim, a loja, a gente precisa mudar rápido o conceito da loja. A loja é um cross-dock. Ela é um ponto de consolidação. Ela pode ser um cross-dock, né? E hoje a gente ainda tem o conceito da loja ainda muito rígido, que só é para você ter a experiência com a marca. Ter experiência com a marca. Eu acho que tá certo. As lojas vêm mudando muito. Mas omnicanalidade a gente ainda não conseguiu maturar. Incluindo a reversa. A reversa, nossa... reversa é um capítulo à parte. Aí a gente tem que falar, aí a gente tem que ter uma conversa só de reversa. Só de reversa. Mas você vê a DHL, ou por exemplo, lá na Europa que você falou, lá nesse eixo Inglaterra, Alemanha, a DHL conseguindo chegar lá no nível do ship from store? Sim. Minha ferramenta de inventory allocation, ela é uma inteligência artificial e eu consigo plugar dentro dela qualquer facility e qualquer inventário. Então, a gente consegue ajudar nessa camada de decisão partindo... Escolher de onde vai pegar o produto, a orquestração. A gente chama isso de orquestração de supply chain, que é uma divisão da DHL. Não é uma divisão, é um produto. A DHL tem um produto que chama de LLP, Lead Logistics Partner. Essa divisão, ela que lida com inventory allocation, com ship from store. Não adianta nada você estabelecer um network distribuído, estoque avançado e tal, se você não orquestra antes. Isso aí. Então isso aí precisa ser um produto em si. Não, e as regras ficam tão complexas, as regras de seleção, no momento que o consumidor está escolhendo uma opção para ele, que acaba ficando. Você não utiliza ao máximo a sua rede. Fala assim, eu vou amarrar só o CEP do cliente a decisão de compra. Aí você acaba não conseguindo oferecer todas as opções possíveis. É isso aí. Em tempos de atendimento diferentes. Você precisa do orquestration. Isso aí. Então, a gente tem ferramentas de orquestração, que eu uso no meu DFN, obviamente, né, no fulfillment, Sim. Mas eu posso usar para qualquer cliente meu que tenha dentro do seu supply chain loja e que ele queira potencializar a força da loja para o supply chain. Perfeito. Ricardo, você como um ex-varejista, momentáneamente agora,
Você participou, ouviu ou vê algum movimento da loja, vou falar assim de maneira mais tangível, fisicamente se preparar com reforma, com alguma coisa, para ser esse ponto de cross-docking, transit point, estoque? Eu quero dizer, vamos pensar numa Magalu, a Magalu tem lá, tá vendendo, tem todo o mostruário lá pro público, mas puta, eu tenho só uma saletinha, não. Agora eu vou reformar, diminuir o mostruário e vou deixar uma parte de trás. Isso já existe? O Magalu, por exemplo, fez esse movimento. Fez esse reforma nas lojas. Reforma, redução da área de vendas, inclusive para poder viabilizar esses microfoods aí que fazem o retiro na loja de um item que inclusive não tem no sortimento da loja. Perfeito. Ou também esse mini hub operar um ship from store. Né? Então, isso, obviamente, quando se começou esse projeto, a rede toda precisava ser convertida para isso. Eventualmente, até algumas lojas não fazia sentido fazer, mas a grande maioria já neste momento, pelo que eu sei, aí já sofreu mudanças de layout, inclusive de processos internos também, não é só o layout. Que muda funcional. Os controles, a interface entre o salão de venda e a retaguarda é outra e muito mais controlada. Você não tem mais só o estoque da loja lá sem ter sido vendido. Você tem produtos vendidos já em nome de clientes Exato. dentro da loja. Passou seu web, né? O Magalu é um excelente exemplo, que além de ser um micro-fulfillment, ele ainda é pudo, porque o seller pode levar, ele pode fazer o drop na loja. Esse é um excelente exemplo de usar o poder de capacidade. A Magalu tem uma densidade de loja física. Tem uma densidade de loja física absurda. Então, você usar essa densidade para alavancar o seu e-commerce, cara, para mim Ele não é só habilitar o ponto, é você, de fato, capacitar o ponto mesmo, física e em termos de treinamento, para fazer processo. Habilitar, mas e aí? Você imagina você ter um marketplace por trás, você tem o poder da loja física. Eu vejo as lojas como micro-fulfillments mesmo. E você tem front ali para você manter a conexão do buyer com a marca. Né? Poxa, eu quero ir na... E tem uma transformação de loja também, né, Ricardo? Eu vi isso no NRF esse ano. O ano passado já começou-se a falar dessa tendência de você transformar a loja. Eu tive a oportunidade de ir numa delegação, visitar algumas lojas ali em Nova York, e onde a loja era um verdadeiro... espaço de vivência da marca. Exatamente. Ali você vai para se conectar com a marca. Vá lá e compre online. Aqui você vive a marca. Então, acho que isso é um movimento que ainda no Brasil ainda está devagar, né? Eu não vi ainda essa transformação. Da mesma forma que você vê lojas híbridas, né? Também com uma estrutura até automatizada de manuseio ali, que também abastece um chão de loja ali do lado onde consumidores da vizinhança se servem. Ou seja, aquele fulfillment center, micro fulfillment center atende toda uma região, mas também disponibiliza lá para rentabilizar um espaço de venda que é abastecido pelo próprio fulfillment center para o consumidor pegar. Então você tem todas essas maneiras, né? E como é que você usa essa... Eu sempre me pego, eu vou na loja da Leroy, cara, eu adoro andar em casa, naqueles coisas, e olhando o setup daquele jardim, é maravilhoso. Decathlon, quantas vezes eu entrei na Decathlon por entrar? Eu só queria viver aquilo ali, olhar aquele produto aqui. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a loja vai cada vez mais se comportar nesse sentido de conexão com a marca e ela vai virar cada vez mais um enable disso. Concordo com essa tendência. Mas, para fechar, você como delegado que opera vários clientes, ainda são poucos os clientes que já fizeram, vamos chamar assim, essa reforma, adequação nas lojas. Por isso que eu falo que é uma tendência que o Brasil... ainda não está para trás. É tímido. Muito tímido. Salvo alguns poucos grandes varejistas que se preocupam com isso, mas ainda também tem muito o que fazer em termos de automação da loja e tal. Comparado com o que já está acontecendo no primeiro mundo, é pouco. E a automação das lojas, então... Gente, Nova York poucas marcas que você entra que não tem tecnologia embarcada. Várias tecnologias. Tanto de interação... Eu fui na loja da Nike, que foi uma das lojas, conceitos que o grupo da NRF recomenda que você visite, porque eles recomendam algumas lojas. A da Nike, você entrava, se você tivesse o aplicativo da Nike no seu celular, ele já reconhecia que aquele mobile é um mobile do network da Adidas, desculpa, da Nike. E ele mandava um cupom de desconto no momento que você estava dentro da loja. Ele começava a alavancar o poder de venda, que você olhava e falou, caramba, chegou 30% o cupom de desconto aqui agora. Primeiro, o cara sabe que eu tô aqui dentro. E aí ele começa a te direcionar dentro da loja através do seu celular.
Aonde estão as sessões onde ele sabe que você mais gosta. Que é, na teoria, o Omnichannel implantado por completo. Porque a gente está aqui num episódio de Supply Talks falando de logística, De e-commerce. né, de e-commerce, mas na verdade o Omnichannel, ele envolve experiência de marketing, envolve o consumidor comprar por vários canais, Tanto faz. ter promoção, chegar num lugar, por exemplo, como já teve no Brasil aqui, de algumas marcas, no metrô, com uma prateleira de papel, você bate o QR Code, né? Dá a impressão que você está comprando no metrô com papel de parede. Vai chegar na sua casa. Cara, você bate lá, compra, eu venho em 3D aqui, você passa lá, vai ter um preço de promoção, e aí você pode comprar no metrô, receber em casa ou retirar na outra loja, tudo integrado com marketing, o mesmo atendimento. Se eu entrar no WhatsApp, o cara me atende, sabendo que eu comprei É isso aí. no metrô. Porque Então, esse Omnichannel não é só logística, é sim um pacote de marketing e atendimento E a completo. própria loja, o que você... A gente tem uma outra loja que eu fui na Uniqlo, que você... Eu gosto do Uniqlo, comprei muita coisa lá, porque é barato, bastante. tem qualidade. E qualidade. Japonesa. Mas Navega bem na loja. não, e tem... Eles estão Isso é bom. muito inteligentes, você abre de loja. Ah, você vai encontrar aquele produto. Quer dizer, você não quer aquele produto. Mas você vê tanto que você fala, cara, eu acho que eu tenho que levar. E é isso. Você compra por impulso. Mas ele faz, é proposital como ele É serve. lógico. Ele tem os mesmos produtos em todos os andares da loja onde você vai. E a facilidade em encontrar tamanhos, né, e tal. Mas o que eu queria comentar deles é o processo de checkout. Gente, tem coisa melhor. Aí você pode pode tirar uma pessoa do e-commerce e passar pra loja física. Você chega lá, você não interage com ninguém. É ótimo. Cara, eu não quero ninguém. É maravilhoso. Você pegou o negócio lá, jogou na gôndolazinha, a gôndola já registrou tudo que você jogou lá dentro, você fechou, pagou, foi embora. Sem falar uma Porque sequer queira alguns ou não, tem apertando experiência, então nós brasileiros somos meio apegados, mas já faz muito tempo que o self-service, do ponto de vista individual, é uma tendência gigantesca de serviço de experiência Mas cliente. você não vai, não. É o self. Eu querer fazer tudo sozinho, sem... Você tá no supermercadozinho lá, você não procura o self-checkout? Não, o self é muito foda. Muitas pessoas não repararam, mas a tendência gigantesca que a gente vive nos últimos 5 anos é de self-service. É rápido. É rápido. E fica me perguntando, Não, você pega problema, o que você quer? Se você comprou em algum lugar, você prefere ter que mandar um e-mail, né? Ou você ir lá no próprio site logado ou no app e clica e consegue resolver o problema sem ter que falar no chat, né? Sem ter que ligar. Você não quer nem ligar, você quer resolver o negócio, clica. Vai além disso, né? No food service, por exemplo, né? Você pedir em totem ou você pedir com o aplicativo na mesa. No primeiro mundo já tá, na China também já tá muito comum. Você pede e já vem, não tem que ficar forçando com o garçom. Eu lembro da... A tendência do self é muito forte. Em Columbus, a gente tem um núcleo de varejo muito forte em Columbus, lá nos Estados Unidos. E eu tava lá em Columbus, e eu achei um negócio sensacional. Eu tava no Olive Garden, e eu já tava, puxa, tava terminando de jantar. E eu percebi, tinha um totem no meio da mesa. Eu falei, nossa, me chamou a atenção aquele negócio. Quando eu comecei a clicar no display, tinha minha conta lá. Falei, caramba, será que paga aqui? Eu pus pra pagar, já paguei, encostei meu celular, paguei, não falei com ninguém. Acho que Deus consegue, hein, Sasha? Olha, não fica verde o negócio. Vermelho é porque eu ainda não paguei. Quando eu terminei de pagar, fica verde. Então, quem bateu o olho ali do restaurante vai ver que eu já paguei. Já. O brasileiro até apego com o garçom, isso que eu falei. Né? A gente gosta de... Até o atendimento, né? Mas depois pra pagar, né? Aí sabe. Mas enfim, a gente já tá entrando em outros elementos do e-commerce, ele é muito vasto. Nós vamos chegar no final agora, nossas perguntas, ping-pong rápido aqui, certo? Vamos. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra você é uma frase de impacto. Olha, eu tenho algumas, tá? Algumas dizem que eu criei, mas não criei, né? Porque, na verdade, eu mudei a frase que eu tinha escutado. Mas tem uma que eu gosto muito, eu sou muito entusiástica em tudo que eu faço, e vocês perceberam o quanto que eu tenho de energia quando a gente fala de e-commerce. Então tem uma que eu gosto de falar muito para as pessoas que trabalham comigo, que o entusiasmo é a força da alma. Eu acredito muito nisso. O entusiasmo pode levar a gente a buscar coisas diferentes, a pensar além do óbvio, e quebrar paradigmas. Então eu acho que essa é a minha frase de impacto. Vale esse enforcement para as pessoas, tá? Entender algo mais. Às vezes a paralisação, ela tem a ver com a falta de entusiasmo, né? Não, tá bom, do jeito que tá aqui, tá beleza, tá tudo sob controle. Não, você pode fazer melhor. Né? A gente tem uma frase no The Gun que fala a little bit better every day.
Isso Sempre tem algo direitinho. Tá? Muda um pouquinho ali, no final você vai ter um transformado, né? muito bom, muito bom. E qual foi o conselho mais relevante que você recebeu? O conselho mais relevante que eu recebi: haja menos pelo coração e mais pela razão. Escolha bons pessoas para o seu time, baseado no expertise e na capacidade técnica. Esse eu nunca esqueci. Às vezes você tem Quem te deu esse? apegos. Foi um dos meus primeiros chefes lá na Ford. Hoje ele é aposentado, não está mais no mercado, mas é alguém que eu lembro com muito carinho. Eu muito jovem, e imagina que eu não tinha emoção envolvida ali naquela minha juventude. E isso eu levo para a vida. Assim. Então hoje eu sou muito racional quando eu tomo decisão. Porque de fato eu vi que é isso que dá certo mesmo. Fatos e dados. Fatos e dados. E respeito às pessoas também. Às vezes você insiste que não é para ela. Muda, dá a oportunidade da pessoa de fazer algo diferente, né? Bom, isso eu concordo, não plenamente, concordo muito, e cada vez mais a gente precisa tomar em fatos e dados e ter mais tempo para tomar a decisão, né? Eu só vou fazer uma ressalva, não é neurociência, eu sou apaixonado por ciência, que é uma coisa que eu demorei para você imaginar. Eu sou um cara que me formei em IT, né? Eu era programador, desenvolvedor de sistemas e tal, né? Eu sou formada em análise de sistema. Eu também. E você imagina que sempre nessa, cara, razão, eu consigo ser racional e não emocional. Brinquei de comprar por impulso lá. E depois de muito estudar, eu aprendi que tudo que a gente faz na vida, a emoção prevalece mesmo nas decisões mais racionais que a gente imagina. A emoção sempre está presente, que não existe a briga entre razão e emoção, elas acontecem ao mesmo tempo. E tem vários estudos interessantes de neurociência que mostram que se você tirar a emoção, é impossível tomar decisão. Tem um bem famoso de finanças, não vou entrar no detalhe bem técnico, mas só um rápido aqui, aporte sobre isso. Que teve uma pessoa que perdeu o lóbulo frontal, né? E essa pessoa foi usada do cérebro, ficou viva. Ela ficou só com o racional do neocórtex, né? E ela conseguia raciocinar, mas ela não conseguia tomar decisão de ir no restaurante. Porque, no fundo, o lóbulo frontal, que é responsável pela emoção, ele não desperta nem a pressão de falar, olha, você tem uma reunião com horário para ir embora. Então, não, ele ficava pensando, o restaurante tal é mais barato, ali é mais gostoso. Se eu comer tal, ele pensa em tudo. Mas por falta da emoção e do gatilho mental de emoção, de falar, você tem que ter um deadline, ele não consegue. Não, então, olha que louco, você tem que ter emoção, mas você tá certa. O fato é, temos que ser muito mais racionais do que somente. Tem que equilibrar o percentual. O balance. E aumentar o percentual de dados. Eu concordo muito nisso. Eu também concordo. Eu concordo muito nisso, porque quando você toma uma decisão baseado em dados, de que talvez aquela pessoa não tenha o melhor skill para aquela posição, você tem emoção envolvida. Tem, sempre. É essa a sacada. É a gente assumir que tem uma emoção, mas a gente precisa aumentar o número da razão. Exato, é isso aí. Agora, se você só age por emoção... Tá completamente certo. Plástico, completo. Plástico, isso é perfeito. É isso aí. Bom, próxima pergunta. Só vale uma, hein? Qual competência que todos devem dominar? Se tivesse uma pessoa, um funcionário, uma pessoa da sua família, você fala, domina essa competência, qual que é? Agilidade. Agilidade. Cara, quando sai difícil de encontrar gente que decide rápido. E isso pode até ser um contrassenso. Sem emoção. E pode até ser um contrassenso, né? Poxa, você tem que ter dados para tomar decisões. Para mim, o líder me chama atenção e que eu gosto de trabalhar é aquele que toma decisão. Porque hoje até para tomar decisão tá difícil, viu? Toma decisão rápido. Porque o mundo, e principalmente eu falo muito do meu mundo de e-commerce. Porque o varejo tradicional, gente, ele leva mais tempo. Aqui eu consigo ter um pouco mais de informação, mitigar todos os... Peraí, vamos ver, vamos fazer cálculo. No outro negócio, nesse mundo atual de e-commerce, a gente precisa ter qual é o mínimo aceitável para que eu possa tomar uma boa decisão. Eu estou tentando encontrar aí formas matemáticas para ajudar as pessoas. Né? Porque às vezes para mim é um skill. Como é que você ajuda? Como é que você ajuda a escrever esse skill? Porque às vezes, não é todo mundo que tem. Como é que a gente ajuda a escrever o que é esse skill? Porque é muito difícil. Muito. E aí, falando de neurociência agora em cima disso, tem vários estudos também sobre essa questão e como você tem hormônios que você libera e neurotransmissores, como por exemplo uma dopamina que te incentiva e motiva a fazer algo. Você tem uma endorfina, uma ocitocina que vai dar um hormônio de prazer. Essa questão do tempo é interessante, porque a dopamina, por exemplo, ela te dá gatilho emocional para você fazer aquela coisa na hora que vai te dar um prazer, um retorno mais rápido, né? Isso envolve uma decisão, por exemplo, de comprar no shopping ou no Instagram. Envolve total de liberação de dopamina.
E aí já tem estudos que mostram que se você deixar passar o efeito da dopamina, você tende a tomar uma decisão mais racional. Então, que às vezes a velocidade de decisão é prejudicial. Uma coisa louca. Falando da emoção e da razão. Então, muitas vezes a gente pega uma dica antiga, velha, que é boa cientificamente provada, que é, se for uma decisão importante, durma. E é sério isso que eu tô falando. O fato de dormir baixa alguma coisa no teu cérebro durante o sono, você consolida e tem aprendizado do que você teve durante o dia de preocupação. E você vai ter um melhor insight. E vai ter uma melhor decisão, e muitas vezes você muda de opinião, Mas- vai se sentir autentado, tudo mas- Com a cabeça no travesseiro. Mas você dorme. tomou a decisão. Então, isso. Por isso que eu tava só falando aqui, é perfeito o que você tá falando. Mas você toma a decisão. É. Mas não necessariamente a velocidade de tomar em 1 minuto ou tomar em 10 minutos é necessário. Pode ser que, dependendo do tamanho da decisão, você tomar de um dia pro outro e tomar a decisão é a melhor assertividade que você Os pode ter. negócios, e me entendo, a agilidade no mundo dos negócios, ela não é imediata. Né? A agilidade no mundo dos negócios, ela requer tempo. Às vezes, dormir com problema Isso. e acordar com insight no dia seguinte. Isso tem... Eu lembro na época, eu fui Project Manager na DHL. Logo depois que eu saí da Ford, eu gerenciei desde compra de empresas que a gente comprou aqui no Brasil, a implementação de novos negócios no país. E imagina a quantidade de coisas que aconteciam quando eu estava num ambiente como esse. Eu coloquei um caderninho do lado da minha cama, porque às vezes eu tinha insight. É isso. No meio da noite, eu não conseguia dormir, porque eu tava com medo de perder. É isso. Perfeito. Aí Tem bastante gente, né? alguém me falou. Alguém, é isso aí. Eu não lembro quem, mas alguém me falou do caderninho. E eu falei, cara, vou fazer isso. Mas, gente, é infalível. Hoje eu uso o caderninho. No banho também tem a técnica de escrever no vidro. Ah, é? Não, essa eu nunca precisei. Que ajuda a memorizar. Porque no banho também eu tenho bastante insight no banho, mas não precisa escrever no vidro. Não. Eu tomo banho super rápido. É eco-friend. Go for it. Mas essa do caderninho do lado, não, essa era infalível. Mas é isso. Mas eu tomava a decisão. Tinha que dormir muitas vezes com ela. E às vezes o insight era espetacular, às vezes não. Eu já tive insight que não deu. E era depois no final, mas ok. Te dei o tempo necessário dentro daquela possibilidade. A gente vai errar, a gente vai acertar. Mas a capacidade de tomar decisão, eu vejo cada Sabe vez que eu mais. mudei e eu fui pra essa linha que você falou, de ser, entre aspas, mais racional, de ter mais os dados e diminuir a velocidade. Isso aí. Eu falar como? Eu aprendi isso com o tempo, cara. Foi impressionante. Antigamente, e eu já gosto de falar, sou um cara agitado, rápido. Cara, eu tava andando aqui, imagina, eu acabei o podcast aqui, vou sair, vem alguém da minha equipe ou qualquer outro, fala, Alex, tô com uma dúvida. Lembra que você pediu um projeto nisso aqui? Ah, lembro, tal. O que você achou de eu fazer? YZ. Eu naturalmente, nessa época, já começava a conversar com a pessoa, se eu tinha uns minutos, explicava pra ela e falava, puta, vai por aqui, uma aula. Ela passava 2, 3 dias, vinha chegar na semana, como é que tá o projeto? Fizemos isso aqui. Agora ela falou, não, mas isso aqui não tá muito legal, você pensou em tal coisa? Não. Ela falou, mas não tem que falar. Falou, não, mas eu não ia fazer uma besteira dessa aqui. Mas eu passei por essa situação várias vezes, até eu descobrir que eu não poderia tomar decisões rápidas demais, assim, de corredor, e hoje eu tenho uma frase pronta. Eu falo, não tenho... É básica a minha frase. Mas eu falo, não tenho informações neste momento para tomar essa decisão. Ou você toma essa decisão, ou você me procura num outro horário, me apresenta os dados, e eu tomo, que agora eu não tô conectado. Não, eu uso E, bastante. cara, eu virei uma frase padrão minha. Lembra que ele tá falando de frase? Virou uma E diminui não até tem- os acessos, as pessoas já sabem, cara. Não vou Não tem dados, porque ela não tem não todas tem as informação informações, para não vai tomar decisão nesse ajudar. momento. Hoje virou uma frase padrão minha. E normalmente. Mas eu demorei isso aí pra aprender, viu, Ricardo? E falavam que eu era instável. Fala, você é um líder instável, você pede uma coisa e muda de opinião. Eu tinha esse feedback, agora melhorou. Isso. Você está falando de agilidade, é interessante, porque também por experiência, assim, com várias equipes e tal, é muito importante que a gente tenha ali, né, quando está numa posição de direção e tal, realmente pessoas que sejam ágeis em tomar decisão, porque senão as coisas não andam, né? E para não ficar tudo sobrecarregando o líder, né? Agora, por outro lado, é interessante porque eu também tive boas experiências de mesclar na equipe pessoas que ágeis em tomar decisão ou que são firmes em tomar decisão com pessoas conservadoras. Por quê? Porque as pessoas mais conservadoras também, ao mesmo tempo, elas são analíticas. E eles ficam ali atuando meio que como advogado do diabo, o anjo da guarda e tal. Porque a pessoa muito decidida, às vezes ela né, no ímpeto ali, não, é isso aí, vamos por esse caminho. E o outro que ali, peraí, vamos lembrar disso, hein? Ou vamos lembrar daqui. A pessoa não toma decisão, mas fica toda hora levantando um ponto. Melhora a qualidade da decisão. Por isso que eu falo do conselho que eu recebi lá do meu primeiro chefe. É você fazer um set de equipe. Isso, exato. Isso é importante. Perfeito. Não pela de fato, As pessoas, todo mundo tomar essa decisão rápido aí. Eu tenho jeito.
Na DHL a gente chama de... É um programa de mercado, que é Insights, que ele faz uma análise comportamental da liderança. E ele classifica por cor. Eu sou vermelho, como minha cor número 1. Então, o vermelho, a frase é be gone and be straight. Você imagina o quanto que eu adoro receber dados. Você tem que ter... Cara, vai direto ao ponto, assim, não venha com muita coisa. E aí, na mesa, a gente tem esse cubo. Então, eu sou vermelho, amarelo, azul e verde. Tem. Vários recebem. E aí, vira uma piada interna. Cuidado que eu sou vermelho. Não, mas quando você... Azul, por exemplo, eu tenho azul no meu time. Que é azul, ele é give me the details. Essa é a frase do azul. O amarelo é involve me. Então, essa pessoa, se você não fazer com que ela seja parte, cara, você não tem esse cara comprado com você. Então, isso, de certa forma, ajuda você também a fazer um bom set. Não tem dúvida. Muito legal. Né? Então, a gente usa isso até nas entrevistas, sabe? Às vezes eu falo, cara, eu preciso de um azul. Às vezes eu encontro o candidato perfeito. Ele é igualzinho eu, vermelho, amarelo, azul e verde. Falei, cara, adorei você, mas você é muito parecido com... Você falou são skills técnicos que a gente sempre olha ao recrutar alguém para a equipe, mas esse já é uma visão no soft skill, né? Que é fundamental também para dar certo. Né? Então, a gente meio que racionalizou a identificação do estilo de liderança. E tem algo que você assumia como verdade, mas depois teve que mudar de opinião aí com experiência ou com algum fato vivido. Essa tem uma boa. A culpa é das pessoas e não do processo. Hoje eu entendi que normalmente está no processo e menos nas pessoas. Então isso eu levo tanto para a vida que toda vez que eu encaro um problema e sempre, gente, vê, isso é do ser humano. Aqui, ó, fulano tomou essa decisão, passou isso. E o processo permitiu que ele tomasse? Hoje não, as pessoas já estão acostumadas a me ver fazendo isso. Mas antes, não, mas já tem o processo. Deixa eu olhar o processo. A pessoa você quer dizer que a pessoa não tem culpa se o processo não está claro, ou inclusive se ele não foi treinado naquele processo? Normalmente, nas experiências que eu lidei, aquele problema, aquele erro, está mais relacionado ao processo do que à pessoa. Porque tem muitos gestores que falam assim, não, me dá o CPF de quem fez isso. Na verdade, né? Isso aí. Fica sempre focado demais na pessoa. E não posso dizer que eu também fui muitas vezes assim. E hoje eu não vou... Obviamente que tem, não é? Tudo é percentual. Tudo é percentual, mas tem um bom percentual de mas não tem processo mais do que a pessoa. O percentual te permitiu fazer isso. É isso aí. Pô, mas você não percebeu que, né, isso poderia causar um problema? Mas o processo te permitiu fazer isso. Então, quando a gente foca em processo, a gente evita que a gente realmente aprende com o erro. Porque eu faço com que ele aconteça só uma vez. Perfeito. Tem uma coisa que eu já peguei muito, que tem tudo a ver com isso, apesar da palavra parecer um pouco distante. Mas isso aqui é bom senso. Quantas vezes a gente já não usou essa palavra, né? Em vez de usar o processo, você usa bom senso. Aí você pergunta, puta, é verdade, era só ter bom senso. Aí você pergunta pra ele. O que é bom senso? É ausência de processo. E aí na hora que você pergunta para as pessoas, ausência de regra, entendi que o bom senso para nós três sobre o mesmo tema é completamente diferente. Claro. E aí, obviamente... Você estudando ciência, cada um de nós vai pensar e visualizar uma situação. Ficou cinza, de repente. Então, por isso que é legal essa... E isso não tem a ver com burocracia, não. Às vezes a pessoa fala pra você, nossa, vai burocratizar. Tudo na vida que a gente faz, a gente segue um processo. Ele pode ser simples, mas ele pode ser efetivo. Pode até trocar a palavra para maximizar o conceito, que é ter guidelines, que é ter boas práticas, né? Não precisa ser necessariamente um processo. Não precisa ser um processo. É ter um guia, uma boa prática. E as boas práticas? Referências, né? Tipo, dá uma lidinha no guia. O sim, o não, né? O que pode, o que não pode, né? Nem que seja isso. Não, gente, as nossas ferramentas mais modernas, você vem da área de tecnologia. A tecnologia é 0 ou 1. Ele tem um processo, ele tem um guarda-reio, justamente para não deixar para que você fale. Que, aliás, falando de tecnologia, uma curiosidade meio off-topic, mas puxou o tema. A gente já tem falado do mundo, né? Falado sobre o ChatGPT há alguns meses aqui, né? Eu uso o ChatGPT. Eu também sou usuário do ChatGPT. Estamos aqui, para quem não sabe, em maio de 23, né? Vai ter gente ouvindo a gente daqui. Vamos deixar registrar. Maio de 23 estamos nós aqui. Estamos falando sobre o ChatGPT já faz algum tempo. Mas tem várias IAs que explodiram junto com o ChatGPT que já existiam, né? Exato. Só tô lembrando de falar de uma que chama ChatPDF. Existem outras parecidas, né? Alguém já usou o ChatPDF ou não? Cara, o ChatPDF é meio parecido com o ChatGPT, só que o ChatGPT, ele pega a base de dados mundial, vamos falar internet, só para facilitar o conceito. O ChatPDF é o tipo algoritmo do ChatGPT, só que você pega um PDF seu.
PDF seu. Você faz upload e aí você pergunta. que você colocar lá, ele consegue acessar. Não, ele Então, acessa é uma cadeia dentro, fechada. é uma cadeia fechada. Você sobe um arquivo PDF e você pergunta Legal. qualquer coisa pra ele. E ele te Ele vai responde o que buscar. em cima do PDF que você subiu, do arquivo. Você Mas não o que precisa isso memorizar mais nada. Eu só tô comentando isso que a gente tá falando de tecnologia e tal. Você imagina um guia de boas práticas e processo isso aí? Ah, que bom senso, não bom senso não. Sobe lá o seu PDF da DHL em cima de um negócio. Decidir sim, visto nesse projeto. Cara, pergunta lá, ele te responde exatamente o que tá no texto. É isso. Olha que interessante, né? A tecnologia ajudando a gente A tomar melhores a tomar. decisões. Nossa, bem simples isso aí. Interessante. Gabi, pra fechar, uma música. Pode parecer a mais fácil, mas talvez é a mais difícil de tudo, né, cara? Porque é muita música. Então, você Não, eu sou baiana. Com uma boa baiana. Ivete Sangalo. Uma boa baiana gosta muito de música, é muito conectada com a arte, né? Apesar de não fazer nada nesse segmento. Mas tem uma música que eu gosto muito que é Dance With My Father. Eu gosto da letra. Dance with my father. Interessante. O artista ou vários interpretaram. Não. Tem uma artista. É o Luther Vandross. Luther Vandross. Eu tenho conexão, acho que talvez por ter saído da Bahia, os meus pais moram lá, meu pai e minha mãe, então eu não sei, essa música eu tenho, toda vez que engraçado, ela é uma música que tem uma letra super, a melodia é super, é triste até, não é uma melodia que deixa você pra cima, mas eu gosto dela pra me motivar. Engraçado, né? Não sei se, eu acho que é porque se conecta ali com o meu aí, não. É essa daí mesmo. Muito bom. Mas depois você lê a letra, eu acho que é super, diz muito assim, principalmente das relações de filho e pai. Muito bom. Gabi, muito obrigado. Prazerzaço ter esse bate-papo entusiasmante aqui. Muito bom. Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada a vocês pelo bate-papo. Galera, se vocês gostaram, sabe o que eu sempre falo em todos os episódios, que é compartilhe isso aqui. Foi um papo muito legal, com vários insights, bastante coisa para anotar de projeto, falando sobre logística, e-commerce e outra coisa. Beleza? Então um abraço e até os próximos episódios de Supply Talks. Tchau, tchau, galera. Até o próximo.